Todos ouvem bem? Ok. Ele começa falando assim: o conhecimento do Espiritismo, doutrina científica, racional e moralizadora, deve promover naquele que o adquire, ou seja, o conhecimento, uma revolução interior significativa e enriquecedora. Ele já começa pesado, porque ele fala sobre essa revolução espiritual, essa revolução interior, aquele conhecimento que, uma vez que nós temos a capacidade não somente de conhecer, mas sobretudo de sentir, de ter essa capacidade de ser muito significativo e enriquecedor para a nossa vida também. Muitas pessoas dizem assim: e aquelas que estão conhecendo o Espiritismo somente agora? Nós conhecemos muitas pessoas que não estão com o conhecimento da doutrina há muito tempo, como aqueles que já estão há 10, 15, 20, 30, 40 anos, e aí a gente já vai dando a idade, não é? E que já conseguiram ter conhecimento da sua vida em si, através de uma autoanálise tão profunda, que a gente vai notar esse conhecimento tendo um poder todo único, mas ao mesmo tempo poderoso que a criatura pode ter na sua própria existência. Isso porque aquele que entra em contato com a doutrina espírita nos primeiros estudos, nas primeiras palestras, ela vai se dando conta de que tem um fator de empoderamento muito profundo, especialmente quando ela sente que ela está abandonada, que ela está esquecida, que ela está sozinha, que ninguém pode fazer nada por ela, e ela tem razão, porque no que diz respeito à nossa felicidade, à nossa promoção, até mesmo a subir, a se elevar em várias questões da nossa vida, o poder de fato está nas nossas próprias mãos. E não tem nada a ver com aquele negócio que a gente sabe, né, o segredo, né, the secret, que a gente sabe que existe essa filosofia lá fora, mas sim a coragem do indivíduo de se olhar, de se analisar, de reconhecer o que precisa ser modificado, ou seja, o que está trazendo a infelicidade no primeiro lugar, e tomar o primeiro passo para assim fazer. Mas ele está falando que é uma revolução espiritual. Então, quando a gente pensa em revolução, a gente pensa naquilo que de fato chacoalha-nos a tal ponto que tem toda essa mudança de estrutura do ser. E quando a gente pensou na palavra revolução dentro desse estudo, nós pensamos no maior revolucionário de toda do nosso conhecimento, que é aquele que teve a capacidade de modificar a história da humanidade no antes e depois dele, que é o nosso Mestre Jesus. Jesus, que é o modelo e guia, de acordo com os benfeitores, a responder a Allan Kardec quem era o modelo e guia para a humanidade. Então, a resposta mais curta, vede Jesus. Ele vai então dizer que a razão dentro do qual essa revolução interior significa para o ser uma oportunidade enriquecedora é porque quando a gente começa a estudar o Espiritismo, nós vamos nos dar conta de algumas questões que nos vai fazer pensar na nossa própria existência, do aqui e agora, na nossa conduta, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Então ele diz: a informação da sobrevivência do espírito, a disjunção molecular do corpo, ou seja, a informação que nós temos sobre a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, porque somente essas vestimentas aqui, somente morre o corpo físico, demonstrada pela experiência, pela observação, pelo conhecimento acerca da mediunidade, vai trazer para a pessoa, vai induzir o ser a uma análise de si mesmo. O livro Céu e Inferno, que vai celebrar 160 anos esse ano, e é de fato o tema central do nosso evento anual da Federação Espírita da Flórida, composta de 2 partes, ela tem de fato esse papel muito significante para todos nós. A primeira parte que lida com informação sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre outras questões que são trazidas por outros tipos de filosofias.
E a segunda parte que fala sobre o processo de desencarne do homem, da mulher, nosso, e também testemunhos dos espíritos que voltaram para nos falar sobre a sua condição após a morte. Espíritos endurecidos, espíritos na sua condição mediana, espíritos suicidas, espíritos raivosos e espíritos na condição feliz também. E através das comunicações mediúnicas, eles retornaram e eu pessoalmente dou graças a Deus porque nos oferece essa visão do que pode chegar a acontecer com cada um de nós. Não é o céu tão esperado e também não é o inferno, que muitas pessoas têm medo, mas sim toda uma condição, todo um estado espiritual que é o fruto daquilo que nós conseguimos conquistar nessa vida. E não são conquistas materiais, são conquistas da alma. São aqueles tipos de riqueza, de joias, de preciosidades que ninguém pode roubar e que quando a gente chega no final da etapa dessa vida, seja hoje à noite ou daqui a 10, 20, 30 anos, nós vamos ter a condição de dizer, nossa, eu cheguei onde eu estou pela minha própria conquista. Esse fato se dá pela observação dos fatos, que começou com Allan Kardec, e na verdade teve início em Hydesville, quando começou no ano de 1848, as mesas girantes, as mesas dançantes, as pancadas nas paredes, e o que era de fato algo que era de entretenimento, de diversão, pelas irmãs Fox, começou a ter todo um corpo, toda uma versão mais séria. Quando chegou na França e finalmente bateu na mão daquele que era o cientista, que era um observador, o professor, aquele que hoje nós conhecemos como Allan Kardec. Tinha uma lógica por detrás de tudo que estava ocorrendo. Não era simplesmente o magnetismo, como que a mesa tinha capacidade de responder, com 2 pancadas para cá ou 2 para lá, ou girando, tinha que ter um componente inteligente por trás daquela manifestação. Então, comprovando que a imortalidade existe, Allan Kardec nos trouxe. Se há de fato a morte, ou melhor, a vida após a vida, a imortalidade da alma, se eles retornam para dizer que são simplesmente as almas dos homens que partiram antes de nós, então eles se encontram num plano onde finalmente a gente sabe como que será após a despedida dessa vida, em que estado da alma essa pessoa se encontrará e, por consequência, o fruto da colheita, aquilo que ela fez daquela existência. E os espíritos nos retornam para dizer exatamente isso. Por que nessa vida eu sofri? Ora, o menino do número 4, Marcel, um menino de 8 anos, um corpo completamente desfigurado, com muitas dores, já trazia dentro de si um tipo de maturidade espiritual para o seu pensamento, da conversa que ele tinha com o médico, a ponto de pedir ao médico que desse para ele mais remédio de dor, para que ele não acordasse os seus amigos que estavam ali do lado quando ele gemia de dor. Com o remédio ele conseguiria dormir a noite inteira e não perturbaria ninguém. Eu, com a minha idade, 4 anos atrás, quando eu estava no hospital com uma cirurgia, eu estava com dor e eu pedia remédio porque eu queria dormir porque eu estava com dor. A gente não pensava nos outros. Não é meu caso que era a pandemia, viu gente? Estava sozinha no quarto. Mas normalmente a gente não pensa assim com 8 anos de idade. Então aquele espírito retorna para dizer por que ele estava na condição feliz no plano da vida, no plano espiritual da vida, e o porquê dele ter passado por aquela existência na sua última reencarnação. Então é muito interessante. A Viana de Carvalho ele vai dizer, se nós não tivermos o objetivo de mudar, o porquê mudar a nossa conduta, não faz nenhum sentido. Se algo nos mostra que é o claro porquê mudarmos o nosso comportamento, não tem muito sentido começarmos a pensar assim. Mas a doutrina espírita, ela é um pouquinho
diferente de outras filosofias religiosas, porque não impõe medo. Então, ao pensar sobre a condição da alma, quando eu morrer, quando meu corpo morrer, sabendo que eu não vou para o inferno, eu já não vou ter medo. Então, não é mudar de conduta porque eu tenho medo de queimar no inferno, mas sim mudar de conduta porque eu sei que será isso que vai, de fato, me proporcionar uma condição mais feliz no plano espiritual enquanto eu progrido, porque eu não sou perfeita. E a perfeição não vai se dar numa vida somente. Graças a Deus não existe isso. Porque no momento em que, através da falta de raciocínio, da lógica que essa filosofia nos trouxe, e Allan Kardec, graças a Deus, no seu trabalho, na sua missão de trazer o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, a terceira revelação, nós não teríamos, de fato, o conhecimento de que não há como chegar à perfeição em uma só vida. No momento em que nós, através das experiências religiosas, cometêssemos um engano, nós começamos no pensamento de autopunição, de culpa, de que eu não vou conseguir ir para o céu. Ou pior ainda, vou buscar outras maneiras para poder amenizar um pouquinho aquele erro. E assim vou continuar na minha vida sem nenhuma mudança de comportamento, porque ao fazer isso ou aquilo que certas filosofias falam para eu fazer, eu vou conseguir chegar ao reino dos céus. Mas aí a Denise é minha mãe. A Denise lá atrás é minha mãe. E ela fez uma vida toda certinha. Não errou uma vez. Não errou uma vez. E aí ela tem eu como filha. Ah, mas eu, né, Dê? Uma pestinha. Uma pestinha. E eu não consigo deixar de falir, de errar. Começo a fazer todo tipo de pecado. E a gente precisa falar a palavra pecado, porque quando a gente olha a origem, o que ela significa é simplesmente de errar a marca, errar a meta. Isso que é pecar, é fazer um erro. Então todos nós pecamos, mas ela não. Então ela chega no momento final da vida dela, ela morre e ela vai para o céu. E ela tá lá, e ela sabe que a filha dela, que ela muito ama, pestinha, não conseguiu alcançar ao nível necessário para chegar no reino dos céus. Como que a Denise vai ficar feliz no céu, sabendo que a filha dela queima para toda a eternidade no inferno? Ela não vai conseguir. Ela vai querer arrombar as portas do inferno para me tirar de lá. É o que ela vai fazer. Ela não vai conseguir ficar naquele estado de paz e tranquilidade, sabendo que eu não estou. Essa é a lógica e o raciocínio da imortalidade, da lei de reencarnação, uma das provas maiores do amor de Deus por cada um de nós, que oferece não somente uma, duas, mas quantas vezes forem necessários para deixar uma porta aberta ao filho, à filha que se reconheceu em erro e quer de fato se remediar, quer de fato voltar e corrigir a reta, a meta, o pecado, se a gente pode assim dizer. Então a lei da reencarnação, ela está dentro das leis divinas, das leis naturais, das leis de Deus, aquela que não é mutável, ela não muda, eterna como seu próprio Criador, Deus. Somente o que muda é o nosso entendimento acerca dessas leis. Então hoje eu posso dizer que eu tenho entendimento dela. Mera ilusão, porque eu ainda estou no mundo de provas e expiações, eu ainda me encontro naquela categoria de espíritos que merecem as provações, que merecem os testes, que se encontram no mundo de sofrimentos, porque eu ainda não graduei, porque eu ainda não passei de estágio de evolução, do meu progresso espiritual. Mas ele diz, mas conseguirá chegar. Porque como o modelo e guia disse, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ou seja, ele abria pra gente a estrada apontando. Tá vendo aquela estrada ali? Que é de fato o que o espírito Manuel Filomeno de Carvalho Miranda vai chamar na obra Loucuras à Obsessão uma estrada virgem a ser trilhada. Não foi trilhada ainda.
é minha estrada. A de trás, ela importa, claro, porque ela me fez quem eu sou hoje. Tem mérito, mesmo com os erros, mas teve também acertos. Mas eu não preciso mais ficar olhando para trás e nem devo, porque quem fica olhando muito tempo para trás perde tempo, estaciona. Mas Manuel Filomeno de Miranda vai falar para nós, há na sua frente um trilho todo virgem a ser trilhado por ti, somente você, não é mais ninguém. Apontando também para nós que nós somos o quê? Arquitetos dos nossos próprios destinos. Então eu já não fico mais na posição de vítima, que como os amigos psicólogos no nosso auditório vai dizer, é exatamente o que a gente gosta, de ficar naquela posição de vítima. Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Quando vem Jesus e fala, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, nos apontando o caminho que a gente ainda tem para trilhar, para continuar a jornada. E não somente isso, por muito amor como nosso irmão maior, a dizer, eu tenho tanta confiança em você que você vai chegar a exceder o que hoje eu faço. A nossa grandeza espiritual, aquilo que está desabrochando, aquilo que está sendo nos mostrado através das nossas conquistas. Então, ele vai dizer, o conhecimento, a informação da sobrevivência do espírito, quando a pessoa desencarna, demonstrada pela experimentação mediúnica, induz o ser a uma expressiva análise do seu próprio conteúdo comportamental. E isso automaticamente, quando nós temos coragem de fazer, impõe a nós, não a doutrina espírita, mas a informação, impõe a nós uma transformação moral para o bem. Sentada aqui conversando com a Biga, nós estávamos falando sobre aprender um pouco, né? E me perguntaram se eu ia ter a coragem de largar o osso de uma situação aí. Quem sabe, está sempre liderando, mandando, fazendo, né? E foi interessante porque ela falou assim, nossa, isso às vezes é um dos maiores fatores que traz sofrimento para nós, né? É saber quando que a gente tem que largar, deixar os outros fazerem e tal. Mas a doutrina espírita faz isso. Porque se nós não estivermos optimizando o tempo para não perder o tempo, mas para realmente utilizar o tempo e ver o que perde o significado para nós, quando o conhecimento da doutrina espírita começa a entrar, a revolução começa a se estabelecer. Então as coisas que antes eram enormes, elas começam a perder significância. Não tem mais importância como antigamente. E isso vai fazer com que a gente busque o significado e novos objetivos para a nossa vida. Isso porque ele vai dizer, por demonstrar que a existência corporal, ou seja, a existência enquanto estamos aqui no nosso corpo físico, é uma oportunidade relevante para o nosso crescimento intelectual e moral, porque nós crescemos dos dois lados, as duas asas, que permitem com que a gente tome voos bem altos, né? A gente não fica com aqueles passarinhos voando assim, né? Uma asinha e um asão, né? Não dá para voar com equilíbrio, não tem como. Então ele vai dizer, a existência é essa oportunidade para a gente crescer espiritualmente, assim como intelectualmente, moralmente, com as bases éticas que não podem ser retiradas da problemática. As bases éticas precisam ser trabalhadas. Vai fazer com que a gente busque aproveitar o tempo da oportunidade que nos foi dado para a aquisição de novos valores. E é por isso que, muitas vezes, quando a pessoa entra para o espiritismo e finalmente a doutrina brilha no peito dela, faz com que ela reconheça a vida de uma outra maneira, ela começa com toda a fome, toda a sede. Eu sei porque foi assim comigo. E quer fazer tudo. E não quer parar. Tem pressa. Tem pressa. Duas coisas podem acontecer. Uma é no primeiro instante que ela falir, que ela cair, que ela falhar, ela não vai querer continuar. Porque se desaponta. O conteúdo não é algo que eu possa conseguir chegar. Essa meta não tem como chegar até ela. Ou pior, que na verdade é o melhor. E é aí que a gente sabe que de fato encontrou algo bem legal.
é que começa a assustar. Eu começo a trabalhar para o aprimoramento, eu começo a entrar, de repente a água não é tão fria assim, eu consigo entrar, mas de repente começa a ficar difícil. E uma das primeiras coisas, Hermínio de Miranda vai falar isso, em Candeias na Noite Escura. Ele vai dizer, a primeira coisa que acontece é que o espírita, ele sai do espiritismo. Porque requer responsabilidade. Porque requer uma firmeza no caminhar. A doutrina espírita, ela esclarece, ela ilumina. O que ilumina, mostra o que precisa ser modificado. E muitas vezes o que precisa ser modificado dá bastante trabalho. Não tem ninguém para fazer a limpeza, a faxina, arrumar. Não tem ninguém para fazer a não ser nós mesmos. E isso assusta. Então, muitas vezes a pessoa sai daquele momento. Mas se o espírita tiver a coragem e o entendimento de saber que o verdadeiro espírita é aquele que faz um esforço para domar as suas más inclinações, pecados, os defeitos, as fraquezas, o que quiser chamar, ele se reconhece como verdadeiro espírita porque ele faz uma força para domar aquilo que ainda o prende para trás. Então não fala de pureza imediata, fala de simplesmente trabalhar, fazer um esforço para fazer com que o movimento aconteça naturalmente. Então ele vai aprender a aproveitar o tempo sem pressa, sem medo, entendendo que ele vai falhar, vai cair, vai errar algumas vezes e que isso está tudo bem também, até que eventualmente, como acontece com a criança que aprende a caminhar, depois de algumas quedas, vai entender o que deu firmeza no pisar e vai andar assim para a mamãe, até que ela abraça ele com toda alegria. Assim somos nós, simbolicamente falando, crianças aprendendo a caminhar até o ponto em que nossos passos são firmes e quem nos abraça são os benfeitores de alegria, em ver que nós persistimos em aprender aquilo que traria êxito para cada um de nós. Passos mais longes, rumo à plenitude que nós estamos buscando. Então ele vai dizer, o espírita vai entender que o espiritismo não se apresenta com rigidez dogmática de qualquer natureza. E tampouco permite a moral sediça ou de conteúdos contraditórios. Todo o seu corpo doutrinário, todo o corpo doutrinário da doutrina espírita, toda a informação obedece uma linha mestrada centrada na lógica. Tem lógica e cimentando-se no amor. Então, lógica e amor é o que a doutrina espírita nos demonstra, trazendo essa lógica aqui, esse conjunto filosófico que vai trazer para nós, que vai exigir de nós estudo, reflexão, aplicação de comportamentos que vão se alinhar naquilo que tem a ver com a lógica centrada no amor. Então não é uma lógica fria, não é uma lógica que não seja produtiva do ponto de vista onde a gente coloque em prática aquilo que o mestre dos mestres nos ensinou. O último mandamento que ele deixou pra gente, mais um mandamento vos deixo. Isso foi na última ceia. Qual foi? Amai-vos a todos como eu vos amei. Centrada no amor. Então, tudo o resto, quando a gente começa a pensar sobre essa filosofia, sobre essa ciência, sobre essa religião, que obedece essa linha mestra, que é baseada, centrada em lógica, cimentada no amor, a gente vai ver então que a contribuição será para experiências, quando nós abraçamos, da evolução, não somente pelo intelecto, mas acima de tudo, pelo sentimento. Pelo sentimento. Allan Kardec, quando ele fazia as suas viagens na França para ver os grupos iniciantes da doutrina espírita, ele ele apresentava para nós na obra Viagem Espírita de 1862 a diferença de cada grupo que ele visitava. E um deles, em especial, tinha chamado muita atenção dele, que foram de algumas pessoas que eram consideradas como rudes, né? Não tinham intelecto muito avançado,
Mas era interessante que a doutrina espírita tinha entrado ao ponto que o que mais se destacava no conhecimento da doutrina espírita não era o intelecto, e sim a emoção, o sentimento, centrada, ou seja, cimentada no amor. E não o amor ao próximo, que na verdade vem ao encontro, no leme da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é fora da igreja, não é fora disso ou daquilo, é fora da caridade, ou seja, todos podemos praticá-la, cimentada no amor. E ele vai continuar a dizer: será assim que temos a aquisição da real sabedoria. Das primeiras conclusões a que se chega, Deus, causa primária de todas as coisas. A primeira pergunta de O Livro dos Espíritos: o que é Deus? Causa primária de todas as coisas. A imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, o que nós já falamos. O raciocínio conduz à compreensão das leis de causa e efeito. Ora, se eu estou hoje sofrendo, se o relacionamento com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos é difícil e eu não encontro a razão de ser nessa vida, a resposta tem que estar em outra. Se eu não consigo entender que a justificativa está nessa, de que eu criei, ou de que se foi criada aqui, a razão tem que estar em outra. Então a lei de causa e efeito, não a lei de punição, porque Deus é pai, não um punidor. Ele é um educador. Então o conhecimento das leis de causa e efeito, de adoração, que na verdade a gente pode adorar a Deus todas as vezes que nós estamos em diferentes situações. Não importa se a gente está no centro espírita, na igreja, a gente pode estar no carro, no trabalho. Adoramos a Deus quando tentamos colocar em prática a lei do amor ao próximo como a si mesmo. A lei do trabalho, do progresso, do equilíbrio moral. E aí a caridade assume o papel da modeladora de caráter do ser humano. E essa modelação do caráter humano, quando vem todo esse entendimento, enseja de nós a aplicação deste amor na sua amplidão. Poxa, mas eu ainda não estou aí. Então ele vai dizer aos que ainda não estão nesse entendimento, que são imaturos espiritualmente falando, tem o grandioso ensejo de desenvolver os recursos potenciais que encontram-se adormecidos dentro da alma. Então nós não podemos mais nos comparar a ninguém. Porque se hoje eu admiro de todo o coração Francisco de Assis, eu não posso me comparar a ele. Primeiro porque ele já trilhou a estrada que para mim é virgem, para ele já não é mais. Ele já passou por ela, já conseguiu progredir espiritualmente, de tal maneira que eu nessa existência não vou conseguir fazer. Porque se trata-se de todo um trabalho espiritual, do espírito, tudo que ele já fez em outras vidas, experiências diferentes, situações diferentes, provações, testes. E eu também não posso me comparar porque nós temos qualidades neste mesmo patamar em que nós encontramos que talvez a minha querida Monique ali atrás não tenha, mas ela tem vários outros que eu ainda não tenho. E nós, através dessa convivência da lei de sociedade, de trabalho, de adoração, dentro da lei da reencarnação, nós vamos aprender uma com a outra. Então já não posso mais me comparar. Não posso me comparar àqueles que eu acho que está a tantas luzes, anos na minha frente, porque eu vou chegar lá. E aí ele vai continuar. A todas as pessoas, o conhecimento espírita propõe uma inadiável revelação de grande alcance e imediatos resultados, nem sempre vitoriosa. Ufa. Joana de Ângeles fala sobre isso todas as horas. A gente quer o resultado, a gente tenta, mas nem sempre é vitorioso no momento em que a gente faz. Não acontece. Porém, os caracteres decididos e honestos para consigo mesmos, esses sim valem a pena. Porque ele vai dizer, as pessoas vão entender que ela não pode se impor na hora as qualidades que ela busca. Mas, não mais podendo negar a verdade, ela não vai mais postergar a assimilação dos seus conhecimentos novos à busca desses valores que precisam ser adquiridos.
utilizando o tempo que a criatura tem na Terra enquanto encarnado. Quanto tempo isso é? Nós não sabemos. E é por isso que a gente não pode desperdiçar. Não sabemos se será hoje à noite ou se será amanhã. Então ele vai dizer, a escala de valores do que interessa e deve ser vivenciado surge imediata, selecionando aqueles que são ilusórios, angustiantes e que geram ansiedade para eleger os que elevam e felicitam. Então a gente começa a notar aquilo que antes talvez trazia felicidade, que nós julgávamos ser bons, já não é mais. A gente passa a eleger outros que serão de fato que vai trazer a nossa felicidade. Mas como? E aí eu tinha um desenho de uma lagarta. Aí a lagartinha, né, no desenho animado, ela falava assim, eu estou tão cansada dessa vida de lagarta que eu quero mudar. E aí o que acontece? Somos todos nós, lagartos, bom, indo para o casulo, né, se a gente pode dizer, porque ir para o casulo é ir para dentro, é ter a coragem de ver o que precisa ser modificado. E nessa meditação, nesse lugar que é de fato sagrado, eu vi você sorrindo, viu, Elcio? Entendi tudo. Que é sagrado é onde a gente vai se desenvolver, até eventualmente aquela linda asa. Então esse simbolismo da lagarta e da borboleta, dando voos mais altos. Mas como? O trabalho da transformação, do autoconhecimento para saber o que precisa ser trabalhado. E aí a gente encontrou, e eu trouxe esse exemplo no domingo, de um rapaz que criou um website chamado Full Minded. E o nome dele é Luca. Então ele fala sobre esse processo de autotransformação. E ele vai dizer que por um bom tempo ele era viciado em maconha. E era o que trazia alegria para ele, não via nada de errado com aquilo. Mas depois de um tempo, através do estudo sobre si mesmo, buscando entender o porquê que ele buscava aquilo que de uma certa maneira anestesiavam a sua dor, queria trazer aquela diversão para esquecer todo o resto, ele falou que algo interessante começou a acontecer. Primeiro que não se pode impor o tipo de transformação que nós almejamos. Ela vem naturalmente através do processo de crescimento espiritual. A gente começa a entender o que precisa, mas não é imediato. Então ele disse, quando eu parei de ficar me impondo, querendo essa perfeição que não existe, imediata, algo natural foi sucedendo, até o ponto que eu mesmo notei que eu não queria mais aquele vício. Então algo se transformou. Isso é muito interessante o que ele fala, porque todos nós temos vícios. Pode não ser a bebida, pode não ser a droga, pode não ser a maconha, pode não ser o cigarro, mas são os vícios morais. Aquilo que nós ainda temos, hábitos milenares de tantas e tantas outras vidas, que hoje a gente tem a coragem de perceber e de querer fazer o trabalho de mudar. Mas impor não funciona, que se fosse assim, não teria ninguém imperfeito na face da Terra. Porque quem aqui não gostaria de ser manso? A mansuetude, bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Simbolicamente, a terra melhorada. Então, aquela mansuetude, a doçura do coração, é um estado do espírito que já progrediu ao próximo patamar espiritual. Esse é o primeiro que eu quero. Né? Não é... O Marcelo tá rindo, que ele mora comigo. Né? E ele é manso e doce. Vê como que Deus é danado, né? Vamos fazer os dois se reencontrarem, exatamente o que ela busca. Mas há coisas boas também em mim que ele busca e que ele ainda não tem. E assim vai indo. Não tem como a gente se impor. Nós não vamos ser mansos de coração só porque a gente quer amar. Não funciona. E isso é o que o Luca vai nos lembrar. Agora, trabalhar para buscar novos hábitos, novas condutas, isso sim dá. Tentar entender o que faz com que a gente morda a cabeça do pobre coitado, né, que chegou no nosso caminho e ele nem sabia o que aconteceu, isso tem. Se chama psicólogo. Há aqueles na parte da profissão que podem nos ajudar
a perceber o que nos causa o sofrimento. Por que nós somos tão armados, tão endurecidos? Por que a gente é tão rude com os outros? Da onde vem esse estado de estar sempre armado? Ou de de ter uma estima tão baixa? Da onde vem e por quê? Porque isso também causa dor. De se sentir menos valido, como se a pessoa não valesse nada. Quando Deus nos fala, através das mensagens que nós recebemos, dos livros que nós temos disponíveis, de que nós somos seus filhos. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros do universo. E isso em si já fala da nossa valia, do que nós somos worth. Qual o nosso valor? Não é aquilo que os outros nos dão, ou que a gente dá. É aquilo que Deus nos dá. É aquilo que os benfeitores nos mostram ao dizer, não é assim que eu te vejo como você vai ser. A semente que está na escuridão, no lodo, debaixo ali do solo, até ela ter a coragem de quebrar, de conseguir sair da terra no movimento da busca da luz, até esse movimento todo ali, os benfeitores já sabem que ali vai ter uma formosa árvore que vai dar frutos. E é assim que os benfeitores nos veem. É dessa maneira que eles nos veem. A revolução espiritual do que a gente fala, e dentro da qual Viana de Carvalho fala, é algo que já começou dentro de nós e a gente ainda não se deu conta. Porque nós temos o esquecimento do passado, mas antes de reencarnar, houve todo um planejamento. Nós já sabíamos das dificuldades, o gênero de provas que nós iríamos passar. Nós já sabíamos que o relacionamento difícil, muitas vezes seria o relacionamento resgate, que ia chegar até as nossas mãos porque nós pedimos. Então, ele vai continuar e ele vai dizer para nós. Agora o negócio fechou aqui, abriu. E como resultado, através do momento de autotransformação, entendendo todo o mecanismo que a doutrina espírita nos traz, Deus, comunicabilidade dos espíritos, a lei de reencarnação, de progresso, de sociedade, do trabalho, lei de amor, justiça e caridade, que é uma lei só, embora tenha esses 3 componentes, como resultado nós passamos a nos tornarmos otimistas. Começamos a ficarmos esperançosos e passamos a trabalhar pela renovação, pelo progresso, não somente o nosso único, mas visando a coletividade. Porque eu já entendi que da lei da caridade, passar o outro para trás para ser feliz primeiro, não funciona mais. Não vai funcionar. Então a visão da vida se dilata. É o que acontece no plano espiritual. A visão se amplia. Nós começamos a ver as coisas de uma maneira diferente. Nós começamos a sermos mais tolerantes com as falhas alheias, que é de fato uma das partes de como Jesus entendia a palavra caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, por conhecer a luta que nós temos quando a gente tenta se libertar de algo que é de fato o reflexo da nossa pequenez. Então eu vou ser mais tolerante com a pessoa impaciente, com a pessoa fria, com a pessoa mal educada, com a pessoa grossa, porque somente eu sei o quão difícil é me libertar daquilo que ainda causa sofrimento. Ninguém precisa fingir que entende. Essa batalha, somente cada um de nós entende como é. Essa batalha interna. E assim, a criatura vai entender que entre uma alegria que começa a se exteriorizar dele, mesmo quando nós somos surpresos pelas provações, e há testemunhas que nós começamos a mostrar, que vai mostrar para os outros o tamanho da nossa fé. O tamanho da nossa fé. Muita gente sabe, nosso evento anual, todo ano, né, nos últimos 13 anos, o Divaldo Franco participou dos eventos e esse ano tem aquela incógnita se ele vai vir ou não vai vir, porque ele está em tratamento de câncer. E nós tivemos a oportunidade de visitá-lo e aí
como eu sou pestinha, e a Denise lembrou, e eu sou mesmo, né? Eu faço a pergunta dentro de um grupo que a gente participa, que faz todas as perguntas pro Divaldo que ninguém tem coragem de perguntar. E não foi diferente dessa vez. Então eu falei assim pra ele, Divaldo é um médium, para aqueles que não conhecem, e a mediunidade dele é uma coisa muito séria, que, de fato, todos nós somos médios em graus diferentes. Então ele vê os espíritos assim como eu estou vendo vocês. Então eu falei assim pra ele, nesse processo, tua mãezinha tá aqui, né? Tá aqui. Tio Nilson aparece? Aparece. Quem foi que mais que eu perguntei? Joana de Ângeles. Tá aqui. E o que eles dizem? Nada. Agem como se nada tivesse acontecendo. Falei, meu Deus do céu, como é que é isso? E aí eu perguntei, você tá indo em todos os tratamentos de radiação? Todos. Ele descia todo dia, vestidinho, com uma cara abatida. 97 anos, gente, imagina. 97 anos. Um dia radiação, o outro dia quimioterapia. E todo dia fisioterapia. E ele fala, mas eu obedeço, porque eu sei o que é bom pra mim. Aí ele falou assim, Marcelo falou assim, por que você não pede pro Dr. Bezerra te tratar, te curar? Ele fala, porque se eu pedir e eu não fazer agora o que precisa ser feito, pode ser pior na próxima. Então a criatura se enche de esperança, de otimismo, de alegria, e a inteireza da sua fé se mostra não somente para ele, mas para todos os outros. Divaldo tem sido para nós aqui nos Estados Unidos a referência de ser espírita e do trabalho da divulgação da doutrina espírita, que não vai ser fácil nunca. E quando nós entramos para o espiritismo, ou para qualquer outra filosofia, a gente tem a coragem de utilizá-la para modificarmos para o bem, porque qualquer outra filosofia que não faça isso não é bom para nós. Então é melhor a gente continuar buscando, né? E é por isso que eles falam aqui, a doutrina espírita ela vem para mostrar exatamente isso, porque embora nós não vamos atrás dos outros para impor as ideias espíritas, ao contrário, vai ser tão claro o movimento que outros irão querer buscarmos para entender que é isso que você prega. Porque não está mais só na fala, está no ser. E é assim Divaldo Franco. Não é só na fala, gente, não é. Aí eu lembrei do Evangelho segundo o Espiritismo, a obediência e a resignação. Obediência sendo o consenso da razão, lógica. E a resignação, o consenso do coração. O Filho de Deus vai passando a entender a diferença entre ser obediente e resignado. Ele sabe a diferença entre os dois. E quando aplicar os dois em uma mesma situação. É a dele. Mas para que todo mundo fique feliz, ele está melhorando, é possível até que ele venha para o nosso evento, viu, gente? Então, Viana vai dizer assim, se o conhecimento espírita não produzir essa revelação, ou melhor, revolução interior, espiritual, demonstrando a equívoca situação em que o ser se encontra diante das grandes possibilidades que o aguardam, tal candidato, em verdade, não se deixou envolver honestamente, decididamente pela mensagem, permanecendo sem condições de tornar-se-lhe adepto sincero. Ou seja, acontece a muitos de nós que estamos no movimento espírita, entram no espiritismo, mas em quem o espiritismo não entra. Entramos para o espiritismo, tomamos um passe, fazemos parte dos estudos, estudamos, intelectualmente está tudo ali. Mas o espiritismo em si ainda não entrou. Porque quando entra, faz essa revolução espiritual. Deixa de sofrer? De jeito nenhum. Imagina se Divaldo não está sofrendo. A gente entrou para ver, ele diz, a médica entra aqui e me dá bronca. A oncologista dele, ele brincando, né? Todo mundo manda em mim. Não tá sendo fácil. Ele sempre foi independente, ele sempre teve saúde para dar e vender. E agora ele tá fragilizado. Não é legal, dói. Mas ele fala aqui, na verdade, esses candidatos que se tornam verdadeiros espíritas, eles são conhecidos pela fé que pregam em qualquer situação.
felizes ou não. E são de fato o que Allan Kardec vai chamar de verdadeiros espíritas. Empregam, são reconhecidos pela sua transformação moral, pelos esforços que empregam em domar suas inclinações. Então a gente passa a reclamar menos, a gente passa a falar mais bem dos outros em vez de mal, a gente para de fofocar, a gente começa a tentar ser mais tolerante, a gente começa a praticar um pouco mais a nossa paciência, a gente vai ser mais indulgente, a gente vai ser bom até mesmo com aquele que não são tão bons conosco, porque no final da história, e quem fala isso é a grande católica Madre Teresa de Calcutá, não é os outros conosco, mas é nós com Deus, no final de toda a história. Será no momento em que nós vamos chegar no plano espiritual e dar conta, prestar conta do que nós fizemos enquanto estávamos aqui encarnados. E como eu estou sem a mensagem aqui, que estava na slide, há uma mensagem de Paulo, de Tarso, Paulo, o apóstolo, como ele se intitula, em Paris, de 1860, na mensagem que ele trouxe do capítulo 14, que é sobre... capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a caridade, em que ele vai dizer assim: felizes sois vós, espíritas, não porque ser espírita te dá uma condição melhor do que os outros, não é isso. É porque já tem na sua mão a ferramenta para facilitar as dificuldades, os sofrimentos, as vicissitudes da vida. Então empreguem-a bem, porque somente assim, o verdadeiro espírita é aquele verdadeiro cristão. O herói da revolução espiritual silenciosa que trava e que sempre ganha. Assim, quando a Biguinha perguntou qual seria o tema dessa segunda semana de atividades do Conchas, de janeiro, eu pensei nessa. Porque a gente faz muito trabalho de resoluções, né? O que a gente vai fazer, o que vai deixar de fazer. E muitas vezes na primeira semana a gente falha, né? Vou ser mais paciente esse mês, né? Esse ano. Tá, cai. Então ele vai lembrar para nós. O verdadeiro espírita é aquele herói que trava essa revolução espiritual dentro de si silenciosamente. Ninguém vê, ninguém ouve, a não ser nós mesmos. É interessante que os espíritos vão dizer que há mais coragem de nós combatermos a nós mesmos naquilo que ainda traz infelicidade do que combater ao outro. Isso é fácil. Dedos, jogos de palavra, ferir, isso é muito fácil. Mas trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado para essa revolução espiritual, essa somente o herói verdadeiro espírita conhece, por saber que de fato é uma revolução muito silenciosa, diferente daquelas barulhentas lá fora, que é para conquistar terras ou poder. Ela é para que eventualmente nós possamos dizer: eu conquistei o mundo, eu venci a mim mesmo. Assim disse o mestre. Muita paz a todos.